Vamos para o resumo agora de The Vampire Diary, ou Diário de um Vampiro, a série onde um vampiro se apaixona por um adolescente, mas ao decorrer tem que lidar com seu irmão talarico, que voltou por um propósito. E qual seria? Vamos descobrir agora. Então já deixa o like e se inscreva para não perder os próximos resumos. Já começamos conhecendo ela, Helena Gilbert, uma adolescente que acabou de perder os pais em um acidente de carro, onde apenas ela sobreviveu. Agora ela está morando com a sua tia Jenna, junto do seu irmão mais novo, o Gerald. No caminho para a escola, sua melhor amiga Bonnie fala que vem de uma linhagem de bruxas e que ela é médium, mas por enquanto não acontece nada demais. Ao chegar, conhecemos Caroline, outra melhor amiga da Helena, e Spoiler, a personagem que terá a melhor evolução. Logo depois, a Helena vai brigar com seu irmão, porque o moleque tá chapado às 8 horas da manhã. E ao sair do banheiro, ela dá de cara com ele, Stefan Salvatore, o vampiro com mais de um século de idade, que sim, vai se apaixonar por ela. E a partir de agora começa a rolar as trocas de olhares e esbarrões. Até no cemitério eles se encontram. Eu chamo isso aqui de estratégia, só falta mandar mensagem nas horas e minutos iguais. Ele vê que ela está sangrando e mete o pé de lá, porque né, sangue, vampiro, vocês estão ligados. À noite ele vai até a casa dela e se desculpa por ter sumido do nada. Fala que não gosta de ver sangue. Ela diz que vai se encontrar com os amigos e chama ele pra ir junto. Ele então vai e encontra com Matt, o ex da Helena, e depois conversa com as amigas dela. Mas aí, ao chegar em casa, o seu tio, que na verdade é o sobrinho dele, fala sobre um casal que foi atacado e manda ele parar, mas aí o Stefan revela que não foi ele que atacou. Após ele sair, o Stefan vai lá uma foto que é da Catherine, de 1864, e adivinha, ela é idêntica a Helena. Será uma descendente, uma cópia, ou melhor, será uma irmã gêmea do passado? Eu não sei. Na verdade sei, mas não posso falar por enquanto. No outro dia, ele vai a uma festa na floresta, e ao chegar, ele vai conversar com a Helena, e ela fala sobre o acidente de seus pais e tudo mais. E em paralelo a isso, a Vicky, irmã do Matt, e o Tyler vão para a floresta se pegar, mas aí o Jeremy aparece, porque ele tá apaixonado por ela, e manda o Tyler sair, porque ele tá pressionando a menina. E após meter o pé, ela vai pela floresta sozinha e é atacada. Enquanto isso, a Helena vai atrás do Jeremy, porque o moleque tá bêbado. E os dois encontram a Vicky na floresta sangrando. E aí o Stefan volta para casa, e então... Damon, como vai, maninho? O irmão mais velho, que se chama Damon, aparece. Também é um vampiro. Ele fica puto porque o Damon tá atacando as pessoas. E aí ele fala que viu a Helena e que ela é igual a Catherine. E então ele começa a provocar o Stefan, porque ele não toma sangue humano, só de animais. E então... Eu mandei parar! O Stefan manda o Damon ficar longe da Helena, mas ele não vai fazer isso. Enquanto no hospital... Foi um vampiro. Logo depois, a Helena vai conversar com o Matt sobre a Vicky. Ele fala que ela disse que um vampiro a atacou. E ao ouvir isso, o Stefan vai até o hospital e hipnotiza ela para esquecer esse lance de vampiro, e convence ela de que um animal a atacou. Após isso, a Helena vai até a casa do Stefan e o Damon aparece e fala que ele é o irmão mais velho. E aí o cara começa a falar que achou que o irmão não queria superar a última namorada, a Catherine, e fala que ele ainda está na dela. Pô, pra que o inimigo com o irmão desse, né, velho? O Stefan aparece com um cara de bravo, o que deixa a coitada desconfortável, e ela sai. À noite, o Stefan se desculpa com a Helena e ela fala sobre a ex, que ela magoou. Ele diz que foi há muito tempo. E aí ela fala que ambos têm a vida complicada, ex-irmãos, e no final acabam se desentendendo. Logo depois, o Damon aparece no bar e a Vicky reconhece ele. E então, quando vai no banheiro, ele ataca ela de novo. O Jeremy pergunta se alguém viu ela, mas ninguém viu. E aí começa uma procura por ela. Já o Matt, ele vai até o Stefan e fala que um dia vai voltar com a Helena. Coitado, eu achei que eu era iludido, mas encontrei alguém pior. E durante a conversa, o Stefan ouve os gritos da Vicky. E então ele vai atrás e encontra o Damon com ela. Ele hipnotiza a Vicky e fala para ela que o Stefan atacou e que ele é um vampiro. E depois tenta fazer ele se alimentar dela. Mas aí ele se controla e fala isso aqui. Quer saber? Deixa ela ir. Deixa ela contar pra todo mundo que os vampiros voltaram pra Mystic Falls. Deixa me amarrarem. E deixa colocarem uma estaca no meu coração, porque pelo menos assim eu me livro de você. Isso faz o Damon hipnotizá-la de novo e esquecer o que ele diz. Logo depois, a Helena vai até a casa do Stefan e os dois conversam. E ela fala que tem medo de se deixar ser feliz e depois se arrepender. Mas o Stefan fala que não vai decepcioná-la. Então os dois se beijam. Porque isso, velho, em 2 episódios já rolou beijo. Ela terminou o relacionamento recentemente, perdeu os pais, mas que liga, né, velho? Um cara misterioso e bonitão apareceu na cidade. Por que não ir beijar ele, né? Em paralelo a isso, o Damon vai até a Caroline e os dois começam a pegação. Mas aí o Damon morde ela. No outro dia, ela tenta fugir, mas não consegue. E o Damon vai pra cima dela de novo. E enquanto isso, aconteceu uma cena que rendeu muita mitagem no YouTube. Não, Tyler, não, Tyler. Tyler! Logo depois, durante o ensaio de líder de torcida, a Caroline aparece com o Damon. Ele fez ela esquecer o que aconteceu. Já à noite, a Helena faz um jantar para o Stefan e a Bonnie se entender. Mas aí no meio, adivinha quem aparece? O Damon e a Caroline. Após o jantar, a Helena pergunta como a Catherine morreu. Ele fala que foi em um incêndio. E aí descobrimos que os dois irmãos estavam com a mesma garota. E enquanto isso, o Stefan repara que a Caroline tá usando um cachecol e percebe que o Damon tá se alimentando dela. No outro dia, ele dá a Helena um colar. E guardem isso que vai ser importante. Logo depois, durante um discurso do treinador, o Tyler vai caçar encrenca
encrenca com o Jeremy. E então os dois brigam, mas o Stefan separa a briga. E aí o Jeremy corta a mão dele com uma garrafa. Só que quando a Helena vai ver, adivinha, não tem corte nenhum, ele se curou. E ela, claro, acha estranho isso aí. Após isso, o Damon vai até ela e começa a falar mal da Caroline. E então... Você me quer. Como é que é? E agora? Você quer me beijar? Escuta, eu não queria começar a apelar, mas você não me dá escolha. Aqui vai o biquinho. Quebrou meu biquinho. Adivinha, o colar que o Stefan deu a ela impede que ele possa hipnotizá-la. E graças a isso, ele vai até o irmão e fala que vai morder a Helena. Mas aí o Stefan fala que não, porque no fundo ele gosta dela. Inclusive, mal vacila essa talaricagem do Damon aí. Ele fala que o Damon tá bravo com ele por conta da Cat, já que ela gostava dele também. E então o Bad Boy fica puto e mata o treinador dele. E no fim, o Matt acha o corpo e chama a polícia. E a Bonnie vê os números 8, 14 e 22. Que detalhe, ela tava vendo ele várias vezes antes. E agora acha que isso possa ter alguma coisa a ver com o fato da avó dela ter falado que ela faz parte de uma linhagem de bruxos. No outro dia, a Helena convida o Stefan para uma festa dos fundadores. E adivinha, o Damon vai também. Inclusive, se liga neles zoando os vampiros de Crepúsculo. O que tem de tão especial nessa tal de Bella? Edward tá de 4. E como é que você não brilha? Porque eu vivo num mundo real onde vampiros queimam ao sol. É, mas você sai no sol. Eu tenho um anel, me protege. Essas mordidas vão me transformar em vampira? É mais complicado que isso. Você teria que se alimentar do meu sangue, depois morrer, depois se alimentar de um humano. É um longo processo. É, o cara usa um anel que protege ele do sol. Para se transformar em um vampiro, o humano tem que morrer sangue de um no organismo. Assim ele voltará à vida, mas em transição. E depois que ele tomar sangue humano, se transformará em um vampiro. Logo depois, o Zack, sobrinho dos irmãos, é ameaçado pelo Damon. Mas o Stefan aparece. E aí ele pergunta por que não tá fazendo nada para impedir o irmão. E o Stefan conta que o Damon bebe sangue humano, ou seja, é mais forte. E a única coisa capaz de enfraquecer ele é a verbena, que basicamente é uma erva capaz de deixar eles fracos. E os humanos não são hipnotizados se estiverem usando ou se ingerirem. E inclusive é isso que tem no colar que o Stefan deu a Helena. Ele fala que na cidade não cresce verbena, mas aí o Zack mostra uma plantação que ele cultiva e fala para o Stefan usar para impedir o irmão. À noite eles vão à festa dos fundadores e a Helena vê um registro dos convidados do primeiro conselho. E adivinha, o nome do Damon e Stefan está lá, mas o Damon fala que foi dos primeiros irmãos Salvatore e que o nome deles é de família e passa de geração a geração. Mal sabe elas aí. Logo depois, o Damon vai até um andar de cima e rouba um cristal que ele diz que colocou lá há muito tempo e que agora está pegando de volta. Após isso, a Helena vê várias mordidas na Caroline e manda o Damon ficar longe dela, senão ela vai contar para a mãe dela, que é a xerife. Então o Damon vai até a Caroline. Quando morde ela para matá-la, adivinha, o Stefan deu verbena para ela tomar, o que enfraqueceu ele o suficiente para o Stefan pegá-lo e prendê-lo. E detalhe, ele deixou o cristal para trás. E no final descobrimos que o prefeito, a esposa, a xerife e esse cara aqui que não falei antes, mas é um amor do passado da Jenna, que tá tentando reconquistá-la de novo, faz parte do conselho e todos eles caçam vampiros. Outro dia, o Stefan fala que o Damon foi embora e não vai voltar. E mais tarde, ele chega atrasado ao encontro, o que faz eles começarem a brigar, porque ele está escondendo algo dela e ela sabe que ele está escondendo. E no meio dessa briguinha toda, um velho aparece e fala que conhece o Stefan e que ele não envelheceu nada. E aí a Helena, claro, fica confusa com tudo isso e sai daí. E então depois ele vai até a casa dela e os dois conversam sobre a Cat, que é um dos motivos deles estarem brigando aí. Ele fala que amava ela, mas que ela morreu e ele está seguindo em frente, por isso não gosta de falar sobre. E durante a conversa, a Helena corta a mão, o que faz ele se transformar e ela vê, mas ele inventa uma desculpa e muda o assunto. No outro dia, durante um evento beneficente, a Helena vê de novo aquele velho e pergunta se ele conhece o Stefan. E o cara fala que quando se mudou para a cidade, que ficou na pensão do Salvatore e que o Stefan estava de passagem e fala que se lembra do Damon também e que isso aconteceu em 1953. Ela então vai até o Logan, o cara que a tia dela tá saindo, e pede uma reportagem dos anos 50 e como ele trabalha no jornal, ele deixa ela ver. E em paralelo a isso, o Damon começa a influenciar a Caroline, mesmo de longe, e faz ela ir até a casa dele e isso acontece. Você vai abrir a porta. Ele mata o tio Zack, mas não consegue sair por conta do sol, porque o Stefan tirou o anel dele. E em paralelo a isso, a Bonnie fica brava com a garota e começa a olhar para a água, conseguindo aí botar fogo. Mas o Stefan aparece, faz ela parar. Já a Helena, ela assiste uma reportagem dos anos 50, de um ataque animal que aconteceu. E adivinha, o Stefan aparece nas gravações. Falando nele, ao chegar em casa, ele vê que o Damon se alimentou de um corvo e que matou o Zack. E enquanto isso, a Sherlock Holmes liga tudo. Os corpos aparecendo sem sangue, mordido, Stefan imortal, vê nos olhos dele e se liga que ele é um vampiro. E no final, o Damon vai até a Vicky e morde ela. E a Helena vai até o Stefan e pergunta o que ele é de verdade. Ele fala que é um vampiro, e aí ela mete o pé. Só que ele vai atrás dela e fala que os ataques de animais não foi ele, e sim o Damon. Mas mesmo assim ela tá assustada, já que né todo dia que você descobre que vampiros existem. Então ela manda ele sair da casa dela. Já o Damon, ele mata todos os amigos da Vicky e queima os corpos. E quando vai queimar o da Vicky, ela acorda. E aí ele decide não matar ela. No outro dia, a Helena marca de se encontrar com o Stefan. E ele conta tudo sobre os vampiros e pede um dia para resolver as coisas. E depois disso, ela pode escolher o que vai fazer. Se fica com ele ou
ou não. Enquanto ao Demo, ele dá o seu sangue a Vicky e já sabe o que vai acontecer, né? Passando para o Stefan, ele leva a Helena até sua antiga casa e fala que tem 17 anos, desde 1864. E aí nos é mostrado um flashback do passado, de quando eles ainda eram humanos, e a Catherine estava junto deles. Descobrimos aqui que ela controlava os dois irmãos e ficava com os dois também. O Stefan fala que vai devolver o anel do Demon, senão ele vai acabar indo atrás dela. E falando nele, ele e a Vicky se divertem e depois o cara mata a menina. Só que ela volta à vida e agora está em transição para vampiro e precisa beber sangue humano para completar. E então o Demon manda ela cascar fora daí. E adivinha para onde ela vai? Sim, para a casa do Jeremy. Ele chama o irmão dela, o Matt, e logo depois o Steph e a Helena aparecem e manda ela se acalmar e se deitar. E depois fala para a Helena que ela está em transição, se ela não se alimentar de sangue irá morrer. Mas aí do nada a Vicky surta e sai da casa e o Stefan vai atrás dela. Ao anoitecer, o Demon aparece na casa da Helena e entra. E uma coisa que eu não falei antes, os vampiros só podem entrar na casa caso forem convidados. E como o Demon já foi convidado pela Helena na noite em que ela fez o jantar para o Steph e a Bonnie, ele consegue entrar de boa. Ele não faz nada, apenas pergunta onde está o irmão. Já o Stefan, ele acha a Vicky. Quando vai levar ela para casa, o Logan aparece e dá um tiro nele. E quando vai finalizá-lo, o Demon aparece e morde o cara. E aí o Stefan entrega o anel a ele. E enquanto isso, adivinha, a Vicky se alimenta do cara e completa a transição. E no fim, a Helena fala que não pode ficar com o Stefan. Acabou o que mal começou aí. Após isso, a Vicky vai até o Tyler e começa a atacar ele. Mas os irmãos Salvatore aparecem e o Demon apaga o que ele viu. No outro dia, a Helena vai até a casa do Stefan para saber como a Vicky está. Só que não dá muito certo. A Helena fala para ela não envolver o Jeremy nisso tudo. E ela fica puta, mas não faz nada com ela. À noite, ela manda mensagem para o Jeremy para se encontrar com ele na escola porque vai ter uma festa. E ao chegar lá, o Stefan acha ela e tenta impedi-la, mas não consegue. E ao se encontrar com o Jeremy, eles começam a pegação. E aí ela se transforma e tenta morder ele. E quando a Helena aparece, ela vai pra cima. Mas o Stefan enfia uma estaca no seu coração e mata ela. Em paralelo, o Demon vê que a Bonnie está usando o cristal que ele tinha pego. E quando tenta pegar, acaba queimando a mão dele. Ela então corre até sua avó e fala que fez algo sem querer. E quando mostra o colar, ela fala que pertenceu a uma bruxa poderosa da família. No final, o Jeremy fica triste pra cacete, porque a única menina que ele amava morreu. E o Stefan, o cara chora por não ter conseguido ajudar a menina, que ele nem teve culpa de ter se transformado. E ainda tem gente que acha que o Demon é melhor, né, velho? O cara riu quando foi pegar o corpo da Vicky. E enquanto o Jeremy, para ajudar ele, a Helena manda o Stefan hipnotizá-lo. Mas ele não é tão forte e pode dar muito ruim. Então o Demon aparece e fala que pode ajudar. E então ele hipnotiza o moleque para achar que a Vicky foi embora. No outro dia é aniversário do Stefan e a sua melhor amiga vampira Lex aparece para comemorar com ele. Mas ela só pode sair à noite porque não tem os mesmos anéis que ele. Em paralelo a isso, o Demon começa a se infiltrar no conselho e até entrega a verbena a eles para conseguir informações. E adivinha, eles estão pensando na hipótese de que vampiros andam na luz do sol. Eles não sabem muito sobre os sanguessugas aí não. Logo depois, a Bonnie vai até Helena e ela conta que terminou com o Stefan e pede para ela distraí-la. E então ela faz isso. A bruxinha tá aprendendo mais sobre os poderes. O Demon, ele fala que vai ter uma festa e manda Alex e o Stefan irem, porque é preciso se enturmar para ninguém suspeitar o que são. Horas depois, a Helena vai até a casa do Stefan e encontra Alex de toalha. E ela acha que o cara já tá com outro e sai da casa dele. À noite, ele vai até a casa da Helena e percebe que ela ficou com ciúme. E então ele fala que Alex é uma vampira de 350 anos, que eles são apenas amigos. E depois vai embora. Na festa, a Helena vai conversar com Alex sobre o Stefan e diz que tá com medo, mas ela incentiva ela a tentar e se arriscar. E em paralelo a isso, o Demon ataca um casal, mata o cara e hipnotiza a menina. E então, quando a polícia encontra, ela fala o que atacou eles. E adivinha, a menina fala que foi a Lex. E a polícia leva ela. E então... Esse filho da mãe matou ela, velho. Cê é louco, eu fiquei puto nessa cena. E por que ele fez isso? Pra ganhar confiança do conselho. O Stefan, claro, fica bravo e quer matar o Demon agora. Então ele vai pra cima dele e enfia uma estaca, mas não mata o cara. Enquanto isso, a Bonnie sonha com a Emily, a sua ancestral, e acorda no meio da floresta. No outro dia, conhecemos um professor novo, a Lari. Guarda esse rosto aí que vai ser importante. Após a aula, o Demon vai até a Bonnie e pede o colar, mas ela, claro, não entrega. E durante uma conversa com a Helena sobre, ela fala que ele é perigoso e que tem que tomar cuidado. Então a Bonnie para e joga o colar fora. Pô, não seria mais fácil entregar para o Demon? Assim a Emily para de assombrar ela e o Demon sai do pé dela. Elimina 2 coelhos com uma cajadada só. À noite, a Helena chama o Stefan. E cara, esses dois falam que não é pra se verem mais, só que toda hora um tá atrás do outro. Ela fala que o Demon foi atrás da Bonnie por conta do colar. E aí ele fala que o colar era da Emily, uma bruxa e adivinha, criada da Cat. Ele fala que vai descobrir o que o Demon quer com o colar. E enquanto isso, as meninas combinam de passar a noite juntas. E quando a Caroline abre a bolsa da Bonnie, voa lá, o colar aparece. E adivinha o que elas vão fazer agora? Sim, uma sessão espírita pra invocar a Emily. Quando começa, ela se manifesta, o que faz a Bonnie jogar o colar no chão
e a Emily pega. E em paralelo a isso, o Stefan pergunta por que o Damon quer tanto o colar da Emily. E aí descobrimos que ele quer usar para trazer a Catherine de volta. E as meninas, a Bonnie vê o colar no banheiro, e quando vai pegar, a Emily prende ela. Mas aí ao abrir a porta, descobrimos que a Bonnie tá possuída pela Emily. Passando para Stefan, ele pergunta como o Damon vai trazer a Catherine de volta. E ele fala que ela não morreu. E debaixo da igreja onde aconteceu o incêndio tinha uma tumba. E a Emily fez um feitiço que prendeu ela e salvou a Catherine. O Stefan pergunta por que a Emily fez isso. E ele fala que salvou os filhos dela para que a linhagem continuasse. Inclusive é por isso que ele não mata a Bonnie para conseguir o colar. Voltando para as meninas, a Helena descobre que a Bonnie na verdade é a Emily. E ela fala que vai destruir o colar para o Damon não pegar. Ela então liga para o Stefan e fala o que aconteceu. E o Damon ouve tudo. E então ele vai até ela. Mas a bruxinha aí bota ele para voar. E logo depois o Stefan aparece. E a Emily fala que não só a Catherine foi presa, como também todos os outros vampiros que estavam com ela. E se o Damon soltá-la, vai liberar todos juntos. E então ela faz um pentagrama e destrói o colar. E aí o Damon morde ela. Mas o Stefan salva ela com seu sangue. E sim, não só transforma humanos em vampiros, como também cura os humanos. E no final a Bonnie fica confusa com o que aconteceu. E a Helena fala que vai contar tudo para ela. E diz que pode continuar com o Stefan. Mas ele fala que não e que vai embora. É foda toda essa novelada. Após isso, o Logan aparece na casa da Jenna, pedindo para ela convidar ele para entrar. Mas ela não deixa. E aí o cara ataca, adivinha quem? A Melissa McCord de Teen Wolf. E sim, ele é um vampiro. No outro dia, a xerife vai até a casa do Damon e fala que outra pessoa foi atacada e querem a ajuda dele. O Damon começa a rastrear o vampiro até esse galpão. E ao entrar, o Logan atira nele. E ele não sabe quem o transformou. E se liga nessa fala. Num minuto, eu sou um jornalista emergente de uma cidade pequena e quando me vejo, não consigo entrar na minha casa porque o meu pé não passa da porta. Tem que ser convidado. Eu sei, mas moro sozinho. Pô, eu ri nessa cena, velho. O cara provavelmente mora de aluguel, ou seja, tem que ser convidado pra entrar. Ele quer aprender a se controlar e comandar no sol. E então mete bala no Damon, porque ele não vai ensiná-lo. Enquanto isso, o Stefan vai até a Helena para proteger ela. Mas aí o Logan aparece e tenta ameaçar ele para conseguir saber como eles andam no sol. Só que o Stefan não fala nada. Ele então pega a Caroline para ameaçar a xerife. Mas aí os irmãos Salvatore aparecem e mete bala nele. E o Stefan leva a Caroline. E quando o Damon vai matar o Logan, ele fala que existe outra forma de quebrar o feitiço para salvar a Catherine. Então o Damon deixa ele fugir. Já o Stefan, ele fala que a Caroline está segura. E a Helena deixa ele em casa e fala que o ama. E os dois voltam a namorar e vão brincar daquilo que eu não posso falar aqui no YouTube. Em paralelo a isso, lembra do professor Alaric? Eu não falei antes, mas o cara tá dando em cima da Jenna, a tia da Helena. E ele sabe que o Logan foi um babaca com ela. E não só isso, o cara não só é um professor, como também é um caçador de vampiros. E mata o Logan. Esse cara é foda pra cacete. E no final, depois de brincarem, a Helena vê a foto da Catherine e nota que ela é idêntica a ela. E quando vai embora, ela bate em alguém na estrada e capota o carro. Ela tá viva e o cara que ela atropelou se levanta e depois corre. E aí o Damon aparece e salva ela. No outro dia, ele leva ela para outra cidade. O cara praticamente sequestrou ela, mas só pra distraí-la enquanto tá numa missão. Eles vão até essa bruxa porque o Damon quer saber se existe outra forma de entrar na tumba que a Catherine está presa. E em paralelo a isso, o Jeremy conhece a Anna, essa menina gata aqui, e sim, vai ser importante depois. Enquanto isso, a Bonnie vai até a floresta pra tentar recuperar os poderes, porque agora ela está meio que com um bloqueio aí, depois do que a Emily fez. E ela acaba caindo em uma tumba. E cara, não dá pra assistir as cenas da Bonnie com o volume no máximo. A dubladora dela geme muito, velho, cê é louco. O Stefan aparece, ajuda ela a sair e ela fala que ouviu os vampiros lá embaixo. E sim, é lá que a Catherine está presa. Passando para a Helena, ela é sequestrada por um vampiro. E quando o Damon vai atrás, o cara enche ele de porrada. E aí descobrimos que é o namorado da Lex. Tá puto com o Damon por ter matado ela. Ele quer vingança, mas a Helena acaba convencendo ele de não matá-lo. Pô, aí é foda, velho. O Damon tá um pé no saco esse tempo todo. E agora a Helena vem com esse discurso de não matá-lo. Eu acho que ele merecia. Logo depois, o Damon vai até a bruxa. E ele sabe que foi ela que denunciou ele para o ex da Lex, porque ela também era amiga dela. E antes que possa matá-la, ela fala que no Grimório da Emily possa existir um feitiço que irá libertar a Catherine da tumba. Depois de falar, ele mata ela e os dois voltam para Mystic Falls. Ao chegar, o Stefan conversa com a Helena e pede desculpa por não ter contado. E fala que sabia que ela não era igual a Catherine. Percebeu isso no dia que salvou ela do acidente de carro com os pais. Sim, ele estava lá e quando viu o carro dos pais dela capotar e cair no rio, ele pulou para salvar ele. Mas o pai dela pediu que ele salvasse a Helena primeiro. Quando voltou, o pai e a mãe dela não resistiram. Ela pergunta por que é parecida com a Catherine e o Stefan revela que ela é adotada. Ou seja, os pais dela não são os pais biológicos e o Jeremy não é irmão dela. No final, descobrimos porque o Alaric foi para Mystic Falls. O Damon matou a mulher dele, por isso ele começou a caçar os vampiros. Eu estou sentindo uma treta! No outro dia, o cara que a Helena atropelou liga para ela, dizendo que vai atrás dela. E então ela vai até a casa do Stefan e fala o que aconteceu. E ele entrega a ela um relógio de bolso usado pela família dela no passado para exterminar os vampiros. Ele basicamente aponta para onde os vampiros estão. Logo depois, a Helena pergunta para a Jenna por que ela não falou nada sobre ela ser adotada. E a Jenna fala que a mãe dela iria contar, mas não conseguiu. E aí ela fala que uma certa noite, quando o pai dela estava saindo do consultório, uma garota de 17 anos apareceu, quase dando à luz. E então ele fez o parto dela e ofereceu abrigo. Mas aí ela fugiu e deixou a Helena para trás. E
vendo tudo isso, os pais adotivos adotaram ela. E a única coisa que a Jenna sabe é o nome da garota, que é Isobel. Pô, eu já vi pai ir comprar cigarro, agora mãe é a primeira vez, hein, velho. Após isso, enquanto se arruma, a Helena vê o relógio girando. Então, ao descer, o vampiro ataca ela, mas o Stefan a salva. E aí a Helena se liga que o cara se passou por um entregador de pizza na noite passada, por isso ele tem acesso à casa dela agora. E então os irmãos decidem fazer uma armadilha para o vampiro e vão usar a Helena como isso. Eles então vão até a festa e enquanto isso, lembra daquela menina, a Ana? Pois é, ela está no pé do Jeremy agora, mas ele vive dando fora nela. Eu não desperdiçaria essa chance, hein, velho. Mas o foco é, ela pediu a ele um diário da família dele, onde fala sobre os vampiros do passado, mas o Jeremy emprestou o professor Alaric. E ela fica meio assim quando ele fala e se liga nos olhos dela. É, a menina é uma vampira também. Ela então vai até a escola e se encontra com um cara que está atrás da Helena. E os dois trabalham juntos e estão querendo abrir a tumba também, mas o cara tá com hiperfoco na Helena. Durante o baile ele liga para ela e manda ela sair, senão vai matar o irmão dela. E quando sai, ele segue ela e a pega. Mas aí os irmãos Salvatore aparecem e enfiam um estaca na barriga dele. E quando pergunta o que ele quer com a Helena, ele fala que ela é parecida com a Catherine. Aí o Dem pergunta como entrar na tumba. E ele fala que é usando o Grimório dos Gilbert, o mesmo que o Jeremy deu a Alaric. E depois disso, eles matam o cara. O Stefan fala que pode ajudar o Dem a libertar a Catherine, mas somente ela. E depois que conseguir, ele tem que sair da cidade. E ele aceita. Só que depois o Alaric leva a Jenna até a casa dela e marca um encontro. É, o cara tá atacante demais. E aí ele fala que a sua esposa se chamava Isobel. Sim, o mesmo nome da mãe biológica da Helena. Após isso, o Matt vai atrás da Caroline e beija ela. E eu não falei antes porque é uma novelada muito grande, mas os dois se aproximaram e estavam nessa, ficarem juntos ou não. Só que agora deu certo, mas é irrelevante pra história. No final, o Stefan fala que disse ao Demo que vai ajudá-lo, mas adivinha, é mentira. Não só isso, a Bonnie tá dando em cima de um garçom e ela tá caidinho por ele. Mas aí vem o plot, ele é um vampiro e está trabalhando com a Ana. É, Gerald, me esquece o que eu falei, velho, não compensa mais não. No dia seguinte, o Demo fala sobre a busca dele e manda a Helena pegar o Grimório da família dela. E, cara, que diabo é isso aqui, velho? Eu espero que seja o seu pé, hein, Stefan? Nos é mostrado agora um flashback do passado, da Catherine conversando com um dos vampiros que está presa na tumba. E adivinha, a Ana é filha da mulher. Logo depois, a Helena tá caçando o diário, porque ele leva a localização do Grimório da Emily. Mas o Jeremy revela que emprestou ele ao professor Alaric. E aí o Stefan vai até ele pegar o diário, o Van Helsing atira nele, mas não acerta. Os dois então conversam e o Alaric fala que sua esposa foi morta por um vampiro. Por isso começou tudo. Quando pergunta cadê o diário, adivinha, ele sumiu. A Ana conseguiu pegar ele. O Alaric fala que o Demon matou a sua esposa. Ele quer saber o que aconteceu, porque não encontraram o corpo. Mas o Stefan aconselha ele a ficar quieto, senão o Demon vai matar ele. Enquanto isso, se liga nesse conselho aqui. Tá fugindo de quem? Uma garota, Ana. Ela sabe ser persistente. É gostosa? Mas é meio estranha. Se é gostosa, não importa. Acredita em mim. Eu concordo, hein, velho. Se é gostosa, nada mais importa. Logo depois, o Stefan fala que outra pessoa pegou o diário. E quando pergunta ao Jeremy para quem mais ele falou, ele disse que contou para Ana e que marcou de sair com ela. E aí o Demo vai junto para ver quem é. E ao chegar, o Demo reconhece a Ana. Enquanto isso, o Stefan revela que o Alaric tinha feito uma cópia do diário e que está com ele agora. E lendo, os dois descobrem onde está o Grimório da Emily. Eles então vão até o túmulo do pai do Stefan, porque é onde está o Grimório. Então o Demo, ele confronta a Ana. E ela fala que a Emily entregou o Grimório ao pai dele. Voltando para o casal, eles encontram o Grimório. E aí o Demo aparece. E o Stefan fala que não vai deixar ele trazer a Catherine de volta. Então o Demon pega a Helena e dá o seu sangue a ela. E fala que se não entregar o Grimório que vai transformá-la. E aí o Stefan entrega. Após isso, nos é mostrado um flashback do passado. E descobrimos que o Stefan meio que contou ao pai deles que a Catherine, que na época se hospedava na casa deles e se passava por uma boa moça, era uma vampira do bem. Então o pai dele deu verbena para ele tomar sem ele saber. E quando eles iam fazer aquilo, a Catherine morde ele e acaba sendo enfraquecida. E o pai deles, junto dos outros, pegam a Catherine. E o Demon depois culpa o Stefan por isso ter acontecido. E no final, o Stefan desce para pegar um remédio. E o Diário me conta que trouxa a Ana. E aí ele se lembra dela. E quando volta para o quarto, a Helena sumiu. A Ana leva ela para esse hotel e prende ela no banheiro. E a Bonnie foi sequestrada também. E por que eles pegaram ela, se pergunta você? Porque precisa de uma bruxa para quebrar o feitiço, ou seja, a Bonnie. E pegaram a Helena para ameaçar ela caso a bruxinha se recuse a ajudar. A Ana liga para o Stefan e manda ele ou o Demo se encontrar com ela e levar o Grimório junto. E se eles fizerem isso, nada irá acontecer com a Helena. Ela então deixa as duas com esse trouxa aqui, mas o Stefan aparece logo depois e liberta ela. E já a Ana, ela fala para o Demo levar o Grimório até um antigo cemitério, porque ao pôr do sol eles vão começar o feitiço. Voltando para o Stefan, ele leva a Helena e a Bonnie até a casa da avó dela. E ela fala que vai abrir a tumba e eles vão ter que pegar apenas a Catherine e queimar o resto dos vampiros. E então a Helena vai até o Demo e fala sobre o plano. E ele mesmo, com o pé atrás, aceita confiar nela. Então eles vão até o local, começam o feitiço e abrem a tumba. Mas aí o Demo pega a Helena para as bruxas não fecharem lá dentro quando ele for pegar a Catherine. Enquanto o Stefan, quando vai pegar gasolina para atacar fogo, a Ana aparece junto do vampiro dela, que está com o Jeremy. E então ele deixa ela entrar para conseguir salvar o Jeremy. E ao entrar na tumba, a avó da Bonnie fala que todos os vampiros não vão conseguir sair ao
entrar. Depois de matar o capanga da Ana, o Stefan volta e descobre que o Damon levou a Helena. E aí a avó da Bonnie fala que se ele entrar não vai conseguir sair. A Helena ainda pode porque é humana, mas os vampiros não. Já lá dentro, a Ana acha a mãe e quando morde a Helena para alimentá-la, o Stefan ouve os gritos dela e entra pra salvá-la. Ele consegue, mas aí a Helena descobre que o Stefan não pode sair. Ele entrou mesmo sabendo que iria ficar preso. Helena, tu tem que casar com esse cara aí, velho. Enquanto isso, o Damon descobre que a Catherine não está lá. Já a Bonnie e a sua avó, elas começam a quebrar o feitiço. E a Ana, a sua mãe e o Salvatore conseguem sair. Logo depois, o Damon vai até a Ana e a sua mãe e ameaça matá-la. E aí ela revela que a Catherine tinha escapado. Um dos guardas deixou ela sair. E a Ana revela que anos depois ela encontrou a Catherine e ela sabia que o Damon estava vivo e nem se importou em ir atrás dele. É, cara, pesado demais. Partiu o coração do coitado do bad boy aí. No final, infelizmente, a avó da Bonnie morre. E lembra os vampiros que estavam presos na tumba? O Damon deixou uma bolsa de sangue cair e um deles beberam e conseguiu sair. No outro dia, a Dina descobre o nome e endereço de uma amiga da Isobel, a mãe biológica da Helena, e fala que a ex-esposa do Alaric tinha o mesmo nome da mãe dela, mas ele acha que ela está morta. Ou depois, a Dina fala para o Alaric que a mãe biológica da Helena se chama Isobel. E ele fala que a sua esposa nunca teve filho, mas quando mostra uma foto dela jovem, ele vê que são parecidas. É, cara, parece que a mulher que tu conhecia tinha segredos guardados. Em paralelo a isso, a Helena vai até a casa da amiga da sua mãe e ela fala que se afastou dela quando ela estava grávida e diz que não sabe quem é o pai dela, mas aí ela manda uma mensagem dizendo que a Helena está na sua casa. Já o Stefan conversa com a Alaric e ele está com sangue nos olhos para matar o Damon, mas o Stefan fala que ele quer ter certeza que o Damon realmente matou. E o Alaric entrega uma foto da Isobel para ele mostrar o Damon e ver se ele reconhece ela. Enquanto a Helena, ao beber o chá, percebe que tinha verbena e então ela começa a confrontar a mulher, que acaba mandando ela sair da casa. E quando vai para o carro, ela vê um velho de olho nela. Após isso, ela vai conversar com o Stefan e ele mostra a foto da Isobel. Ele conta que tudo que o Alaric sabe sobre vampiros aprendeu com ela e fala que ele acha que a esposa foi morta por um vampiro, mas ele ainda não fala que o suspeito número 1 é o Damon. Logo depois ele mostra a foto ao irmão, mas ele diz que não reconhece ela. E quando a xerife mostra os arquivos a ele sobre o Alaric porque ele pediu para investigá-lo, ele percebe que a esposa dele se chama Isobel e junta todos os pedaços. E então, durante um evento, são apresentados os solteiros de Mystic Falls e o Damon começa a provocar o Alaric. Eu sei que a sua esposa estudou. Tomei um drink com ela uma vez. Ela era ótima. Eu já falei isso, porque ela era delícia. Esse cara é muito FDP, velho, cê é louco. A Helena descobre que o vampiro que matou sua mãe é o Damon e sai do evento. O Stefan então vai atrás e conversa com ela, mas aí ela vê o velho de novo e quando chega perto... Tenho um recado pra você. O quê? Quem é você? Pare de procurar. Você entendeu isso? Ela tá viva? Você quer dizer que ela é... Ele está hipnotizado. Você entendeu? Entendi, claro. Que ótimo. Eu já acabei. É, pelo visto a mãe da Helena é pior que o Damon, hein, velho. Após isso, o Alaric vai ter o Damon matar ele. E aí ele fala que não só dormiu com ela, como também a transformou. E depois ele mata o Alaric. Coitado, teve a esposa roubada, caçou ela durante 2 anos, descobriu que ela não amava ele e foi morto no final, velho. Pô, isso aí sofreu. Mas calma que ele não morreu. O cara voltou à vida. E como isso aconteceu, se pergunta você, o anel que ele usa, que foi dado pela Isobel, traz ele de volta. Basicamente, se ele for morto por algum ser sobrenatural, esse anel vai ressuscitar ele. E cara, em um mundo onde vampiros existem, um anel desse é como ouro. No final, o vampiro que saiu da tumba vai até a casa da mãe da Ana. E eles depois libertam todos os vampiros. Mas eles ainda não podem sair de onde estão, por enquanto. Logo depois, a Ana e a sua mãe vão até a casa do Damon. E ele tenta estrangular ela. Mas eu não comentei antes. Quanto mais velho for um vampiro, mais forte ele será. E sim, a mãe da Ana é mais velha que o Damon. Tem daí 500 anos. Ou seja, ele apanha pra ela. Ela fala que quer saber quem participa do conselho. Porque quer a cidade de volta. E em troca, ela falará onde a Catherine está. E ele acaba aceitando porque, né, foi praticamente obrigado. Logo depois, a Ana vai até a casa do Jeremy. E eu não mencionei antes, mas ele acha que vampiros existem. E que a Ana é um deles. Mas pra ter certeza, ele corta sua mão. E adivinha, ela se transforma. E ele deixa ela beber o sangue dele. E depois ela vai embora. Em paralelo a isso, 2 vampiros da tumba invadem a casa dos Salvatore, atacam ele. Mas o Stefan mata uma e o outro vampiro mete o pé. E aí eles se lembram que eles estavam na tumba e andavam com a Catherine. No final, a Ana vai até a casa do Jeremy. E ele quer que ela transforme ele. No outro dia, o Stefan sai para caçar coelhinhos. Porque, né, ele só bebe sangue de animal. E no meio da caça, os vampiros da tumba pegam ele. O Damon vai atrás dele. E os caras estão torturando o Stefan. Mas ele não pode entrar na casa. E então ele se junta ao Alaric. Porque o cara é um caçador. E o único que pode entrar na casa e enfrentar os vampiros sem que morra, né, velho? E o motivo dele ir é porque a mulher que comanda os vampiros, no caso a mãe da Ana, pode ajudar a encontrar a Isobel. O Alaric então entra na casa com uma desculpa de que pediu o telefone, mata um vampiro, logo depois o Damon mata a dona na casa e assim poderá entrar. E então ele começa a matar uns vampiros. E já a Helena, ela tá achando que é a Van Helsing. Ela desce até o porão, mas aí o Damon a encontra. E juntos eles acham o Stefan. E enquanto ela leva ele para o carro, o Damon distrai os outros vampiros. E junto do Alaric eles conseguem matar alguns. E enquanto a Helena e o Stefan, o vampiro vai atrás dele.
ele, e quando tá quase o matando, a Helena aplica verbena nele. E depois ela dá o seu sangue ao Stefan, o que faz ele ficar forte o suficiente para matar o outro vampiro. E em paralelo a isso, a Caroline acaba escorregando em um barranco e encontra o corpo de adivinha quem? Da Vicky, a irmã do Matt, e descobrindo agora que ela foi morta. Enquanto ao Stefan, depois de beber o sangue da Helena, ele perde o controle e começa a beber sangue humano agora. No outro dia, o tio do Jeremy e da Helena, o John, aparece. Ele fala que voltou para resolver algumas coisas, mas aí descobrimos que ele também participa do conselho, sabe que vampiros existem. Logo depois eles vão à festa e o John vai conversar com o Damon e fala que sabe que ele é um vampiro. E como sabemos, o Damon faz o que quiser, né, velho? E adivinha, ele mata o cara. Após isso, o Tyler começa a conversar com a mãe do Matt, que detalhe, é o seu melhor amigo. E aí do nada eles dois se beijam e o Matt viu tudo e vai pra cima, mas o Tyler derruba a mãe do Matt e ainda dá uma porrada nele. Esse moleque é forte pra cacete, velho. E que vacilão ele é também, né? O cara pega a mãe do seu melhor amigo. Eu matava um cara dele. Depois disso, durante a festa, o John aparece do nada. O cara não morreu. E adivinha por quê? Ele tem o mesmo anel que o Alaric. E o Damon acha que a Isobel deu a ele. Eles vão até o John e ele fala que o anel que o Alaric usa foi ele que deu a Isobel. E mais, foi ele que mandou ela atrás do Damon quando ela quis se tornar uma vampira. E o cara sabe da Cat. É, velho, esse safado sabe de muita coisa. Após isso, vai rolar um evento pra escolher a Miss Mystic Falls. Resumindo, é uma novelada toda. Mas o foco é que o Damon conta pra Helena que o Stefan tá meio que sem controle. Depois de beber o sangue dela, ele não parou e agora tá roubando bolsas de sangue do hospital. E cara, para o Damon tá preocupado, o bagulho tá sério. O Stefan aparece falando que tá tudo bem, mas ele tá com um cara daqueles drogados com a abstinência. Ele realmente tá doidão, que até sequestra uma das participantes do evento, o que faz ele não conseguir acompanhar a Helena. E o Damon vai com ela. Enquanto isso, ele se alimenta da menina, mas não mata ela. E aí o Damon vai atrás dela junto da Helena. Só que o cara tá sem controle e a Bonnie faz ele ter uma enorme dor de cabeça, o que faz ele fugir. À noite, a mãe da Ana entrega ao Damon um dispositivo que foi criado para usar contra os vampiros e que o John está atrás. E no final, a Helena vai até o Stefan e aplica verbena nele, o que faz o cara desmaiar e depois prendem ele. Após isso, nos é mostrado um flashback do passado de como o Stefan e o Damon morreram. Eles foram salvar a Catherine depois que ela foi pega, só que acabaram tomando um tiro e os dois morreram, mas claro, já tinham bebido o sangue da Catherine. E depois disso, ele e o Damon acordam curados e estavam em transição para vampiro, mas o Damon achava que a Catherine estava morta e por conta disso ele não queria completar a transição. E o Stefan de começo também não, mas aí ele vai até a casa do pai dele e descobre que o próprio pai que matou ele e o Damon. E ele tenta fazer isso de novo, mas o Stefan joga ele longe, o que faz ele sangrar. E você já sabe, né, velho? Ele perde o controle e toma o sangue, completando aí a transição. E depois ele leva uma menina para o Damon se alimentar. E nisso ele se recusa, mas aí o Stefan morde a garota, o que faz o Damon se alimentar também e completar a transição. E nesse meio tempo de história, o Stefan fugiu e sem um anel, ou seja, ele quer se matar. Mas aí Helena vai atrás dele. Com o poder do amor, ela consegue impedir que ele se mate. No final, a mãe da Ana resolve sair da cidade, mas acaba sendo morta. E o John que matou ela. Após isso, a Isobel vai até o Alaric e fala para ele que quer conversar com a Helena, mas ele se recusa a ajudar. Só que ela ameaça matar todos se ele não fizer isso. E então, no outro dia, ele fala para Helena, Damon e Stefan que a Isobel tá na cidade e querendo conversar com a filha. E então ela vai ao encontro. E ao chegar, ela fala que ela é igual a Catherine e conta que depois que ela se transformou, a Catherine foi até ela e a ajudou. Ela fala que quer o dispositivo que a mãe da Ana entregou ao Damon, senão corpos começarão a aparecer. O Damon então vai até ela e pergunta o que ela quer com o dispositivo. E ela fala que só tá cumprindo ordens. E quem quer na verdade é a Catherine. E aí o Damon bota ela no chão e fala que se a Catherine quer alguma coisa, que manda ela vir buscar pessoalmente. É, velho, o cara botou o pão na mesa e mandou medir ainda por cima. Logo depois, a Bonnie conversa com a Helena e mostra o grimório da Emily, onde fala que ela ajudou o Jonathan Gilbert a criar as invenções, como por exemplo o relógio que encontra vampiros e o dispositivo que a Catherine quer, que detalhe é pra ser usado contra os vampiros. Após isso, a Isobel ameaça a Helena. Ela machuca o Matt e depois sequestra o Jeremy para conseguir o dispositivo. Então a Helena vai até o Damon e pede o dispositivo e fala que a Bonnie pode tirar o feitiço que faz ele funcionar. Assim ele não será um risco para eles e a Isobel nunca vai saber disso. Ele aceita e aí a Bonnie tira o feitiço e a Helena vai se encontrar com a Isobel. Ela entrega o Jeremy e a Helena entrega o dispositivo. E a Isobel depois revela que o Damon tá apaixonada por ela. A talaricagem continua. Após isso, o Stefan conversa com o Damon sobre ele estar apaixonado por ela, mas o Damon nega tudo e ainda fala que o John é o pai da Helena, porque a Isobel e ele namoravam na adolescência. No final, a Isobel liga para o John, entrega o dispositivo e fala que é para matar todos os vampiros, até o Salvatore, porque ela não quer essa vida para Helena, e revela que ela realmente é filha do John. Já a Bonnie, ela revela que não tirou o feitiço do dispositivo, ou seja, vai dar ruim. No outro dia, a Ana dá o seu sangue ao Jeremy e fala que vai embora e que ele pode ir junto com ela, e diz que quando se há um vampiro, ele pode desligar a humanidade, ou seja, não vai sentir nenhuma dor, mas ele diz que não vai com ela. Após isso, ela revela para Helena que o John é o pai dela, e enquanto isso, ele entrega o dispositivo ao pai do Tyler e fala que ele emite o som em um raio de 5 km, e qualquer vampiro que ouvir vai ficar incapacitado, será expulso. Assim, os caçadores vão enfraquecê-los e matá-los. À noite, a Ana fala para o Damon que os vampiros da tumba vão atacar o pessoal do conselho, e aí ele avisa o Stefan e manda ele e a Helena correr. E então, o John ativa o dispositivo e todos os vampiros são expostos. E detalhe, o Tyler e o prefeito também ouvem, mas eles não são vampiros. Enquanto isso, os vampiros são levados, inclusive o Damon e a Ana. E o John mata ela. Pô, eu não vou mentir, eu gostava bastante dela e fiquei puto com o John. Após isso, ele bota fogo no lugar onde estão os vampiros, e enquanto o Tyler se liga nisso. Meu
Deus! Ele não é um vampiro, mas é alguma coisa. Já o Stefan, ele vai até o prédio e entra lá dentro mesmo pegando fogo, mas a Bonnie ajuda baixando a chama. E o Stefan pega o Demo e o resto dos vampiros morre. Após isso, a Helena fala para o Stefan que ele não tem que se preocupar, porque ela ama ele e não o trocaria pelo Demo. Falando nele, ele vai até o Jeremy e fala que a Ana morreu, e se quiser, ele pode hipnotizá-lo para esquecer ela, mas ele não aceita e pergunta se é verdade que os vampiros podem se desligar para não sentirem nada, e o Demo confirma tudo. Enquanto isso, a Caroline tá no hospital e está em estado grave. Já o Jeremy, ele toma o sangue da Ana e depois bebe um tanto de remédio para se matar, e no final, o Demo vai até Helena e beija ela. Sim, ele talaricou o irmão, e eu fiquei puto quando vi isso. Os fãs do Demo vão me criticar, mas eu prefiro a Helena com o Stefan. Só que aí descobrimos que aquela não era a Helena, e sim a Catherine. Catherine! Olá, John. Adeus, John. John, agora tu se ferrou aí. E assim termina a primeira temporada de The Vampire Diaries. Admito que essa série é muito boa, que eu não sei porque os fãs protegem tanto o Demon. O cara é muito do mal, velho, cê é louco. Eu sei que o Stefan meio que forçou ele a virar vampiro, e por conta disso ele meio que amaldiçoou ele para a eternidade. Mas é por causa disso que ele tem que ser do mal, né, velho? O cara matava qualquer um e não tava nem aí para o que acontecia. Fora que ele praticamente abusou da Caroline, né, velho? Claro, ela se interessou por ele, mas depois ele começou a hipnotizá-la e fazia o que ele quisesse com ela. Fora que, pô, o cara é muito talarico, né, velho? Ele vê que o Stefan tá feliz e fica dando em cima da Helena. Eu não vou mentir que eu acho ele da hora, ele é engraçado, mas os fãs são doidos demais para passar pano nele. Eu não vou mentir, tô a fim de fazer o resumo da segunda temporada pra ver o que vai acontecer. Se vocês quiserem também é só comentar aqui. E para quem ficou até o final, comente aqui com quem vocês preferem, a Helena com o Demo ou com o Stefan. Mas é isso, obrigado a todos que ficaram até aqui, valeu, falou e fui.